Eduardo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Kono Ototomare aqui no canal, que eu já lhe digo, foi sem dúvida subarashi, foi perfeito e já dá aquele clima de saudades. E muitos podem estar pensando, como assim, Haru, por que você diz isso? Porque eu diria que desde o começo da primeira temporada, a gente sabia que teria uma segunda temporada, já havia sido informado. E no caso dessa vez, eles não anunciaram uma nova temporada para Kono Ototomare, e eu quero uma terceira temporada, eu quero que adapte até o final do mangá. E acontece que eles não anunciaram isso no momento atual. Muitos podem pensar, eles vão anunciar no final da temporada, Haru. É uma chance grande. Acontece que na primeira temporada eles não fizeram isso, só que eles já haviam informado que teria uma outra temporada. Então eu fico pensando aqui se eles vão anunciar ou não. No pior dos casos, a gente vai ter que esperar alguns meses e ficar sempre na esperança de haver uma nova temporada. Kono Ototomare é uma história muito boa, é uma história de sucesso, é um dos melhores da temporada, aborda drama, romance, música de um jeito perfeito, por isso é um dos meus animes preferidos, e eu tenho fé que até 2020 eles anunciam e lançam uma terceira temporada. Então vamos ficar calmos e na esperança. Mas tendo falado das saudades aqui de Haru Senpai, acredito que eu devo falar o que eu achei como foi e o que eu gostei. Eu vou ressaltar tudo isso do episódio de número 21 de Kono Oto, por conta de que foi um episódio bonito, ele foi muito perfeitinho, eu diria, para desenvolvimento de personagens principais. Por exemplo, Akira. Ela finalmente teve a maior parte, digamos que da história dela já concluída. Acredito que vão focar romance, mas isso não dá tempo para os episódios finais, ou seja, terceira temporada. E já devo dizer e destacar aqui que eu não sei quem eu shippo com a Akira, porque tipo, Akira e Sunny é perfeito, Akira e Suzuka é perfeito. Meu Deus, que mulher maravilhosa pra gente ficar shippando. Eu não sei com quem eu shippo ela. Pra todo caso, me diz aí se você shippa Akira com alguém. Mas, então, o que eu posso dizer é que, voltando ao assunto principal, eu gostei muito do que ela fez, a maneira como ela defendeu seu Seitotachi, a maneira como ela agiu, digamos que na reunião, falando para a mãe da Huzuki tudo o que ela já presenciou, digamos que deles, foi muito interessante. Eu gostei, vou ressaltar ao longo do vídeo. Devo dizer que foi somente uma das partes principais, por conta de que o episódio focou muito no Sunny e no Chika. Algo que eu gostei, por conta que o Sunny, ele vem ganhando destaque nessa segunda temporada, vem mostrando que é um personagem principal também, como todos os outros. Como o Kota teve seu desenvolvimento, o Sunny também está tendo, só que o Sunny está até tendo um desenvolvimento maior, porque eles estão aproveitando e estão desenvolvendo durante o arco da Akira, então eu estou gostando bastante disso. Em todo caso, também acredito que devo ressaltar, além de tudo isso, nosso querido chip, só que não é o chip principal, e sim o outro chip querido, o chip Kurata e Hiro, por conta do que? Nosso querido presidente talvez esteja percebendo os sentimentos, ou ao menos esteja ficando atraído pela Hiro, e se isso acontecer, eu acredito que a declaração de amor vem logo, mas isso é só algum comentário que a gente vai ressaltar ao longo do vídeo. O principal também é falar do Chika. Como eu disse, o Sunny teve foco, o Chika também teve, afinal o Chika é o protagonista, e eu gostei bastante por conta de que realmente isso tem uma ligação com o Sunny, ao modo que ele foi influenciado, ele foi ajudado por seus companheiros, como por exemplo a Huzuki durante o episódio, ele também influenciou ambos durante essa ajuda, então foi uma parte muito emocionante. Eu diria que esse episódio ele foi emocionante, só que emocionante de um jeito feliz, não de um jeito triste, foi alegria, então eu gostei bastante. Eu terminei o episódio com um sorriso no rosto, fiquei orgulhoso da Akira, gostei do Kurata, digamos que orgulhoso do Chika, eu me apaixonei cada vez mais pelo Chika, a maneira com que ele agiu, digamos que durante o episódio com, por exemplo, a Huzuki. Então foi um episódio perfeito de todas as maneiras, e eu vou ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei. Então vamos falar de Kono Ototomare e seu episódio mais recente, mais conhecido como o brilho de Chika no Koto é o mesmo brilho de sua alma. Acredito que devemos começar com uma das partes mais importantes e mais rápidas do episódio, e que tem ligação com um dos personagens principais, que também foi o Sunny. Vamos começar falando de nossa querida waifu, que não é a Huzuki, não é a Hiro, é nossa querida Akira. Por conta do que, Haru? Esse episódio, como eu disse, foi, digamos que, uma conclusão de certa maneira para a Akira. A gente vê agora a nova Akira, numa versão meio que dark nos momentos necessários, mas com brilho de luz em seu olhar. Então, é isso que resumiu a Akira nesse episódio. A gente viu que com todos ela está agindo educadamente, gentil, ela tá ajudando, aconselhando, como foi com o Sunny. Foi uma das melhores cenas, eu diria, porque o Sunny realmente estava preocupado, e a maneira com que ela falou, ela ajudou e deu a explicação, digamos, para que o Sunny encontrasse o seu motivo do porquê tocar Koto, foi incrível. Então eu gostei bastante, porque ela realmente fez o papel de uma sensei, ela ajudou seu aluno a se desenvolver mais, a ele crescer no Koto, porque ele não estava conseguindo tanto, e agora que ele tem um motivo dele claro, ele vai crescer muito mais do que antes. Então a Akira foi perfeita nisso. Mas para todo caso, a parte principal que eu vou falar agora é quando a Akira basicamente só dá aquele tapa na cara lá da Obasama dela, daquela velha, porque basicamente ela já tava falando tipo Kuradanai, o Kudaranai, que é tipo que estúpido, que insignificante. Basicamente foi isso, porque ela fala, digamos que você fez uma reunião, você convoca a grande mestra para falar isso, para criar mentiras
Akira sobre meus alunos foi basicamente quase uma surra na velha, porque o diálogo, a fala da Akira foi perfeito. A gente viu que a Dojima lá, ela tava criando, digamos que mentiras. Na verdade não são mentiras, né? Porque o Chika, ele teve todos os incidentes, mas no momento atual ele tá tipo bem correto. Ele tá, digamos que no caminho certo, ele não está mais causando problemas. Então acontece que ela pegou, digamos que velhos históricos dele, incidentes, para usar isso como argumento que a Hozuki está planejando uma vingança contra a grande escola, junto da ajuda do Chika e dos outros. Então nesse momento daí a Akira corta ela e começa a falar um monte de coisa, mas foi uma cena muito bonita. Vemos, a Akira fala: eu venho estando dando aulas para eles e eu conheço realmente o grande esforço, dedicação deles. Eles nunca estariam pensando em uma loucura como vingança, eles nem têm cabeça para pensar nisso, nem tem tempo. Eles estão dedicando o corpo, a alma, todas as horas ao Koto. Realmente, eu tinha minhas indiferenças, meus preconceitos no começo, mas com o passar do tempo eu realmente conheci a verdadeira face, o coração deles. E eu vi que eles amam Koto, eles estão dedicados, eles estão confiantes no que eles querem fazer, eles têm o objetivo do nacional. E eu observo que todos estão se dedicando, então tudo que você está falando é para seu próprio benefício. Isso, ela acabou, digamos que com aquela velha, porque a Dojima queria basicamente colocar a Hozuki numa outra escola, queria acabar lá com o clube de Koto, e acontece que a Akira, contando a verdade, dizendo toda a informação dela, porque ela vem observando eles, vem dando aulas, acontece que não tem argumento melhor. E daí quando a Akira ia tentar falar, os outros mentores, digamos representantes das grandes escolas, que são, digamos que compostas partes da grande escola Hozuki, falam: então Akira-san, é melhor você calar tua boca que a sua neta já falou toda a verdade. Agora você pode deixar a gente ir, a gente tem coisa pra fazer. Basicamente foi isso. E daí a fala da mãe da Hozuki, meus queridos companheiros, foi uma fala épica, foi uma fala emocionante, foi uma fala de mãe preocupada, de mãe querendo, tipo, cuidar da filha, porque a gente viu que ela fala: primeira coisa, você fica quieta que acabou essa reunião, já se deu por encerrado uma reunião que nem deveria ter tido, você fez com que a gente perdesse nosso tempo criando mentiras. E outra coisa, você não tem o direito de ficar investigando a vida dos amigos da minha filha e muito menos dela, então é melhor você parar com isso a partir de agora. E foi muito bonita essa cena, porque a Dojima fala, realmente, ou melhor dizendo, a Dojima não, a mãe da Hozuki fala, ela teve toda uma escolha, ela teve uma situação difícil, ela realmente expulsou a Hozuki, digamos que da grande escola, da família, só que ela fala, ela ainda é minha filha, eu posso me preocupar, é tipo isso que a gente entendia e interpretava da cena. Então, quando ela fala que é melhor você parar de ficar investigando, nossa, foi muito bonito essa cena, porque mostra que o coração, a preocupação de uma mãe. Então, basicamente, eu gostei muito disso, porque a própria mãe da Hozuki, ela viu o quanto a filha está dedicada para se ajoelhar, e acontece daí que a Akira já aproveita esse gancho e fala, então, as eliminatórias vão começar no próximo mês, se você quiser ir, e acaba na cena dela falando, eu não tenho esse direito. E assim acaba a parte da mãe da Hozuki, com a vitória lá da Akira, por conta de que a sua Obasama não conseguiu criar mentiras, não conseguiu prejudicar a Hozuki, por conta de que todos os representantes viram a verdade. Afinal, a Akira era a única que poderia ajudar, digamos que seus alunos, e ela nunca queria deixar. Ainda bem que ela foi para aquela reunião, não é mesmo? Mas o que eu posso dizer é que foi incrível, porque realmente ela não quer, digamos que ser a grande representante, ela só quer tocar com todo o jeito dela. Ela não está preocupada, digamos, em representar, ser a grande líder, ter, digamos, a maior reputação. Obviamente, se ela conseguir dar continuação para a escola dela, ela fica muito feliz, mas se ela não quer roubar o lugar da Hozuki, que é sua aluna, ela realmente vê a dedicação, digamos que o amor ao Koto, e ela nunca vai deixar que alguém, digamos, prejudique seus alunos. Praticamente, nossa querida Akira foi perfeito, acredito que esse episódio marcou o desfecho dela, a cena final mostrando ela sorrindo, digamos, olhando para frente, confiante, como se ela sempre estivesse com o olhar, eu vou proteger eles a qualquer momento, principalmente a Hozuki. Foi lindo, perfeito, subarashi, e acredito que era isso que eu tinha para falar da Akira, porque basicamente a gente viu que teve outras cenas dela interessantes que talvez eu destaque já agora. Já abordei tudo, por conta que eu falei que ia falar de outras cenas, mas a única cena que ficou aqui sobrando para falar da Akira é a cena que praticamente foi dela, digamos que olhando, tipo, eu mando mensagem, eu ligo pro Oni-chan ou não. Foi basicamente isso, porque a cena da Akira falando com o Sunny, eu acabei que eu falei já no começo do vídeo, foi uma cena bonita, ela fez o papel de sensei, a cena dela desmascarando a sua Obasama foi outra cena que eu gostei, foi a maior parte dela de destaque, mostrando a evolução dela. E acontece que foi isso, a gente vê que ela tá feliz, a gente vê o entusiasmo dela, digamos que a animação, ela realmente quer, tipo, levar esse clube de Koto pro nacional, é esse o objetivo dela, ela realmente tá com amor pelos seus alunos, pelo Koto, então eu gostei bastante porque ela tá pensando em falar pro irmão dela ali na apresentação, provavelmente é isso, e acontece que ela ainda tá com vergonha, ela meio que deve ter criado um distanciamento durante todo esse tempo, só que eu acredito que vai ser muito legal
legal quando essa parte acontecer, porque provavelmente ela deve mandar uma mensagem ou uma carta, como a própria Ruzuki enviou para a mãe dela, falando o local da apresentação das eliminatórias. Provavelmente ela deve fazer isso ou só mandar uma mensagem. Então eu tô muito ansioso pra ver, porque eu vou gostar muito dessa cena. Querendo ou não, vai ser, digamos que a reconciliação da Akira, tem a Ruzuki, a sua mãe. Eu ainda vou falar sobre essa cena, embora eu não acredite muito, mas de certa maneira eu sei o que vai acontecer, na minha opinião, mas a gente já fala disso. Mas concluindo, Akira, perfeito. Eu acho que falei tudo que eu queria desse episódio dela e foi lindo. Agora ela vai ser uma personagem importante como Suzuka. Na verdade, Akira teve um destaque maior, um desenvolvimento maior. Só que agora ela vai virar mais uma personagem realmente secundária de suporte, que vai aparecer que nem o Suzuka aparece, só que vai ter uma presença maior porque ela ajuda na técnica do Koto. Mas acredito que, pra concluir, eu estou shippando Akira com Sunny ou Akira com Suzuka. Quero que você me diga que desses dois ships, qual você preferiria que acontecesse? E devo já ressaltar aqui que é incrível como eu shippo, né, a personagem principal com o Sensei. Isso vocês notam pelos outros vídeos de obra de romance que eu digo. É muito chip bonito, dá aquela atração, aquela sensualidade. A gente fica mais, como eu posso dizer, atraído, eu não sei o que. Bom, é gosto pessoal. Pra todo caso, o que eu posso falar é que o Sunny, eu acho que ficaria legal, mas eu acho que ainda é uma relação muito de aluno e sensei. Mas a do Suzuka também é uma relação tipo de trabalho, de companheiro, então é difícil. Vamos esperar os outros episódios, uma terceira temporada, ou o próprio mangá, daí a gente vê quem que a gente shippa, né, com a Akira. Mas, maravilhosa, Subarashi, grande waifu, acredito que fiquei muito feliz com o crescimento dela nesses episódios. Sem dúvidas, um dos meus arcos favoritos de Konoha Tamaré. Para todo caso, tendo falado dela, acredito que vamos falar já de quem eu já estava falando. Vamos falar do nosso querido Sunny. Acredito que devemos falar sobre o Sunny, por conta do que? Eu gostei muito, digamos que, do destaque que ele teve nesse episódio. Afinal, ele vem sendo um personagem importante nessa segunda parte, nessa segunda temporada. Eu acredito que, como todos os personagens, a autora, digamos que a produção gosta de desenvolver bem fielmente. A gente vê que, por exemplo, o Kota teve seu desenvolvimento, agora tá tendo o Sunny. Acredito que só vai faltar depois o Mitsu, mas ele não vai dar tempo, provavelmente só na próxima temporada. E são personagens que a gente não considerava personagem principal, só que de certa maneira eram principais desde o começo da obra, por conta de que a gente via os principais, que eram Kurata, Hiro, Chika, Ruzuki, e a gente ficava nesses quatro. Só que a obra tá mostrando, não, tem o Kota, tem o Sunny, tem o Mitsu. Então a maneira como querem dar destaque inteiro para todos os membros do clube de Koto é incrível. E eu acho que ter utilizado o arco da Akira fica muito bom, porque assim eles desenvolvem ambos os personagens importantes, e fica de uma maneira, digamos que bem rápida até a adaptação, ou melhor dizendo, o desenvolvimento. Então praticamente eu gostei da maneira como eles estão fazendo, por conta de que o Sunny, ele é um personagem que virou principal, eu acho que eu posso dizer isso, e a gente vê que ele é um personagem que tem sua carisma, só que ele gera preocupação, né? Porque ele fica se achando, tipo, como eu posso ajudar meus companheiros? A maneira com que o Chika, ele sempre evolui a cada vez, ele tem uma paixão, ele tem um motivo para estar no clube de Koto, mas no caso eu me dedico, eu gosto de Koto, mas eu tenho um motivo como o do Chika. Então a maneira como ele mostrou isso, e a Akira ajudou ele falando do motivo do porquê ele ficou com 17 cordas, o porquê do Takinami ter escolhido, por conta de que ele tem um bom ritmo, pode ser que ele não tenha os melhores ouvidos, mas o som dele é harmonizante, ele é o único que consegue deixar com que todos voltem a ficar organizados, caso alguém se preocupe, caso alguém faça algum erro. Então eu acho que o Takinami ter falado isso foi incrível, porque o Suzuka fala isso, e é um sensei que, de certa maneira, ele tem seus lados bonzinhos, só que às vezes ele parece cruel, Kibishi. A gente vê daí agora a Akira falando isso, ele tipo fica com um sorriso no rosto, fica envergonhado, ele fica quase chorando, porque tipo, como assim? Eu nunca pensei que eu tinha esse papel importante. Ele vê que agora o motivo dele a estar ali no Koto, o motivo dele de ajudar nas peças, é para que ele sempre seja o suporte, para que ele sempre consiga unir todos. Então, pelo menos nessa peça, ele vai dar o melhor dele, e eu acho que foi incrível, porque finalmente ele encontrou o grande motivo dele no Koto, porquê dele se dedicar tanto, digamos que o fluxo de como ele deve utilizar uma peça. Então foi muito legal isso, porque isso é algo que o Chika está em dúvida, e é algo que o Chika deve ter feito ele ficar com essa dúvida. Qual é o motivo, o porquê da gente gosta, o que a gente deve fazer, qual deve ser o nosso som. E acontece que foi legal, porque são as dúvidas que o Chika tem, só que o Sunny já teve sua resposta, e o Chika não. A gente viu que ele só teve a solução durante o episódio, assim, um pouco, final, só que ainda não está bem claro. Tanto que quando o Chika vê que ele teve a solução dele, ele já pergunta
pergunta, só que ele fala que é meio constrangedor, é isso que ele pensa, por isso ele não pode falar, porque como que ele vai dizer que eu sou a pessoa que vai ajudar a harmonizar o som de vocês? Tipo, daria um pouco de vergonha, talvez, e seria meio que o ego meio que sendo alto. Então foi bem engraçado essa, porque daí o Tika já começa a esganar ele. E antes de continuar falando do Sunny que está se matando com o Tika, a gente já vai para outra cena, que é a cena que alguém também mudou o ritmo, não foi só o Sunny. A gente vê que a Ruzuki está tocando de um jeito diferente, e acontece que ela não está conseguindo controlar bem o dedo mindinho dela, algo do tipo, e ela está tentando tocar usando ele, algo parecido. E acontece que a Akira dá uma ajuda para ela, porque ela pede um conselho. A gente nota que a cada episódio a Ruzuki, ela é grata pela ajuda da Akira, então é algo bem bonitinho que a gente se orgulha da Ruzuki. Mas então a gente vê que a Satoa, ela pede realmente conselhos, e acontece que é dado para ela uma máscara de dormir, acredito que é assim que se chama, não lembro bem o termo ao certo. Só que observando, acontece que essa máscara vai cobrir a visão dela, ou seja, ela não vai olhar para o Kotô. Então, enquanto ela toca, ela vai prestar atenção no som que ela está produzindo com todos os dedos. Então assim vai ajudar ela de alguma maneira a expandir, digamos que o som, o conhecimento dela para ver como está. Porque uma coisa é utilizar, digamos que a sua visão e ouvindo ao mesmo tempo. Outra coisa é tampar sua visão e só prestar atenção no som que você está produzindo. E isso vai ser uma grande ajuda, segundo a Akira. E vai ajudar provavelmente Ruzuki, que já vai tentar. Então foi bem legal essa cena, porque a gente viu que o Tika também queria fazer. Então foi uma cena muito de destaque que eu queria mostrar, porque realmente a Akira está agindo como uma sensei, e a Ruzuki, a cada momento a gente se apaixona mais, porque ver ela envergonhadinha, ela utilizando dessa técnica, desse conselho, foi muito bom. Mas agora vamos voltar para o Sunny, e daí já vamos falar do Tika. Acredito que concluindo a parte do Sunny, vou dar minha opinião somente aqui, que eu gostei bastante, digamos que do papel dele ter virado de principal de certa maneira, pelo menos nessa peça, por conta que, como foi mostrado, ele possui o som de unir, digamos, a todo, tornando isso um som do Sunny, fazendo ele virar um personagem principal, que é do mesmo ano do Tika e da Ruzuki, é perfeito. Afinal, Kurata e Hiro vão se formar. Então, se desse um papel importante desse do som de Kotô para eles, talvez estragaria ao mesmo tempo, como também seria interessante porque eles desenvolveriam outro personagem. Só que eu acho que aproveitar isso e deixar pro Sunny, que é um personagem também desde o começo da obra, um personagem principal e que vai continuar, digamos que após Kurata e Hiro se formarem, vai ser legal. Afinal, ele vai continuar produzindo o mesmo som de Kotô, digamos que com Ruzuki e com Tika. Então eu acho que foi ideal ter feito isso pro Sunny. É o personagem que eu acho que é o que mais merecia antes do Kota, do Mitsu. Ele é o único que possui esse som que pode unir a todos. Então, sem dúvidas, eu gostei desse papel dele de ter virado o personagem principal em determinadas peças de Kotô, onde ele usará o Kotô de 17 cordas. Mas tendo falado agora do nosso querido Sunny, vamos falar do nosso protagonista. Do nosso que devemos ressaltar a importância, a influência, digamos que a maneira com que Tika foi incrível nesse episódio. Afinal, primeiro ponto, acredito que vamos começar pela primeira cena, que foi a que eu mais gostei, que foi muito bonitinha, teve uma arte muito linda, magnífica, que foi a cena de Kurata e Tika, ou melhor dizendo, a proibição imposta por Kurata para Tika. Afinal, ficar longe do Kotô vai ser algo difícil para quem estava praticando todas as horas possíveis. A gente viu que o Tika realmente, ele tá determinado, ele quer ir pro nacional, ele tá treinando todas as horas. A hora que ele não tá treinando, talvez ele esteja só dormindo, então a gente vê que ele tá que nem um louco dedicando. E acontece que o Kurata pega e olha a mão dele, e vê o estado que está a mão dele. E aquilo não é mais um estado que pode falar, caraca, você tá se dedicando muito. É um estado que você tem que falar, você tá fazendo demais, você tá se pressionando já. Você deve tomar cuidado, porque ele estava, digamos que fazendo um treino muito intensivo, mas intensivo demais. Se continuasse daquela maneira, a gente poderia ver talvez o Tika com uma lesão, digamos que na mão, algo do tipo. Ele provavelmente teria algum problema, poderia talvez quebrar um dedo, e isso vai afetar daí a eliminatória do Nacional, que é o grande objetivo dele. Então acontece que os conselhos, o pensamento do Kurata estavam indo num raciocínio muito belo, e a gente vê que daí ele fica se questionando, você ainda está no Ichinense, você ainda tem mais um ano pela frente, então não há o porquê de você se pressionar dessa maneira. E acontece que nesse momento o Tika fala, não tem mais um ano, vocês não vão ter essa chance. Acontece que vai ser muito tarde. Foi a cena melhor possível, porque o Tika não queria falar isso, ele fala de um jeito bem sério, envergonhado, um jeito bem da personalidade dele, ríspida, e acontece que foi muito legal, porque não tem como você não achar fofa essa cena. Querendo ou não, ele não tava preocupado com ele tava se dedicando que nem um louco pela Hiro, pelo Kurata. E nessa cena, o Kurata, tipo, acho que fica orgulhoso, fica feliz por ver, digamos que um Kohai, digamos, dele se esforçando tanto, se dedicando por eles.
E nesse momento ele fala, mesmo assim você tá proibido de tocar Koto. Então foi uma cena muito engraçada, digamos que eles brigaram, foi toda uma cena que gastou tempo. Como o Tika falou, não acredito que estou com o tempo desperdiçado por conta de tudo isso que a gente fez. Foi uma cena bem engraçada. E acontece que nessa cena a gente já viu algo que meio que influencia o Tika, por conta de que foi mostrado. Ele ainda tá tentando encontrar um motivo do Koto, digamos que da peça, ele quer entender melhor a si mesmo e ao seu ritmo. E acontece que após ter ouvido uma fala que faz referência ao ensinamento de Gen, isso deixou, digamos, ele mega envergonhado, mega constrangido, mas mega feliz. Por conta do quê? O Kurata apenas fala que em alguns momentos o Koto dele brilha, e isso deve ser refletir na alma dele. E acontece que quando o Kurata fala isso pro Tika, ele fala sem pensar duas vezes, ele falou sem querer, ele falou que ele estava pensando que o Tika brilha quando ele está no Koto em alguns momentos. Então isso deixou ele mega feliz, porque realmente tem referência ao ensinamento do Gen, digamos que o Koto, o som que produz é feito da alma, é a alma da pessoa, e isso é meio que semelhante como se ele estivesse falando que a alma do Tika é brilhante em certos momentos. Então tem uma referência ao Gen, tem a opinião, digamos que do Kurata, e assim vai ajudando ele a entender mais do Koto dele e do som que ele produz. Então, sem dúvidas, foi uma cena muito bonitinha e a arte foi magnífica desse episódio, ainda mais nessa cena em algumas. E eu acredito que ressaltei tudo que eu queria, porque foi muito bonito, porque de um lado a gente vê, digamos que o Tika se esforçando e mostrando que tá preocupado com o Kurata e com a Hiro, e do outro lado vemos o Kurata, digamos que proibindo para que ele pense no futuro dele e falando o que ele acha do som do Tika. Então, acredito que Subarashi é o que está resumindo esse vídeo, esse episódio. Mas tendo falado dessa parte, vamos falar ainda mais um pouco do Tika, afinal devemos falar dele e Hozuki. Acredito que devemos ressaltar nosso querido casal da obra, por conta de que foi uma cena muito bonita, só que foi uma cena que reflete mais, digamos que, o desejo do Tika de se aprofundar, digamos que, no Koto. Por conta do quê? Foi mostrado que não vai ser só com habilidades e tocando cada nota boa, e digamos que com profundidade que você vai conseguir entender a peça por completo. E o Tika percebe isso, que ele pode ser a pessoa mais habilidosa, só que mesmo assim ele não vai conseguir entender tudo. Há algo que falta. E de certa maneira ele quer saber o que é a peça Tenku. Ele quer saber, digamos, qual foi a inspiração, o que a pessoa que produziu esse som estava pensando. Então há algo que faltava para Tika entender e tocar por completo e para produzir seu próprio som, pensando sobre o que ele havia descoberto sobre a peça. E acontece que assim, ele vai até quem compôs, a Hozuki. E nesse momento foi uma cena legal, porque é a cena que tá no intervalo, e o Tika tá proibido de tocar Koto. Só que a Hozuki ia tocar, só que o Tika já não deixa porque ele quer falar com ela. E as garotas lá, as amigas da Hozuki já falam, é agora, Ele vai se confessar, deve ser agora mesmo. então foi muito boa essa cena, e acontece que vemos aí o que acontece. O resultado é que o Tika vai com a Hozuki porque ele quer saber tudo sobre a peça, como eu havia falado. Então ela fala que é uma história que reflete muito a ela e a sua Kazoko, e o Tika quer ouvir mesmo assim, então é melhor ainda, ele diz. E após ouvir tudo o que aconteceu, que foi toda a história da Hozuki, que a gente já sabe, que a gente já se emocionou também, o Tika tem uma resposta, ele compreende melhor a peça agora. E acontece que termina dele falando, digamos que para a Hozuki, que ela deveria contar para todos, porque isso vai ajudar, digamos que a todos a saber sobre o sentimento da peça, e também vai ajudar de certa maneira ela, porque todos se importam com ela. Então foi muito bonito, a cena se conclui, digamos que com a Hozuki olhando para o Tika, pensando cada vez mais que ele fica ajudando ela cada hora, cada momento, cada segundo, e ela pensa se vai ter algum momento que ela vai poder ajudar ele. Então acontece que acaba nela indo comprar um papurico, alguma coisa. Deve ser alguma coisa que tem morango, porque o Tika adora isso, então acaba assim a parte desse casalzão. Mas, tendo falado disso, acredito que devemos concluir com a cena que a Hozuki daí apresenta, digamos, a peça. Ela fala toda a história, digamos que todos se emocionam, o Kota já se abraça, a Hiro já se agarra nela, então foi muito bonita essa cena. A gente vê o sorriso do Tika, e praticamente foi assim, porque teve passagem de dias, eles treinando, a gente vê que o Kurata fala um pouco, uma passagem de tempo, depois vai pra Hozuki enviando a carta para, provavelmente, a mãe dela, falando sobre as eliminatórias, e o episódio basicamente se conclui assim, com a cena final sendo na Hozuki enviando a carta. Sem dúvidas, perfeito foi pouco, magnífico foi esse episódio de Kono Ototomare, meus queridos corrais. Acredito que abordei tudo que eu queria ressaltar desse episódio de número 21, foi um episódio muito bonito, perfeito, foi emocionante, a gente terminou o episódio com um sorriso no rosto, finalmente o episódio tá num clima dramático, mas um clima dramático bom, digamos que pra cima. Então gostei muito, querendo ou não, é a conclusão de um arco, agora eles vão começar o arco das eliminatórias, provavelmente. Acredito que ainda dá
dar tempo de fazer isso de uma maneira bem rápida. Eu espero que eles terminem ainda nessa temporada isso, e provavelmente eles devem fazer isso. O que eu posso dizer desse episódio? Então, a cena da abertura, por conta de que ela mudou um pouco. A gente vê que a cena final, quando acaba na Hozuki, digamos que terminando o arco-íris e quase escorregando como se fosse cair, a gente vê que dessa vez alguém segura ela, e essa pessoa é a Akira. Então, sem dúvidas, mostra a reconciliação, digamos que a Akira, digamos que superando o que aconteceu, digamos que mostra a Hozuki querendo os conselhos da Akira. Então eu acredito que tem toda uma história bonita, ainda mais por conta que agora a gente sabe tudo o que ocorreu, toda a evolução delas. Então foi bonita essa cena na abertura, essa mudança. Acredito que, tendo falado dessa cena, devemos falar ainda sobre a Akira. Como eu disse, ela vai ser uma grande CC, vai ser uma grande personagem que vai ajudar, digamos que o clube de Koto. A gente nota isso quando tá a imagem de todos, a imagem do Suzuka e dela, mostra a importância que ela vai ter de agora em diante. E acredito que agora falta só o Mitsu ter um desenvolvimento dos personagens principais. Provavelmente ele deve ter um desenvolvimento talvez nessa temporada. Eu tenho mais fé que vai ser na próxima, mas teremos que aguardar. Para todo caso, pode ser que ele vire também um personagem de comédia, devemos lembrar disso, mas eu ainda tenho fé. Se eles desenvolveram o Kota, o Sunny, o Mitsu eles também desenvolvem, nem que seja na próxima temporada. Mas tendo falado, acredito que disso, vamos falar de uma cena mega importante, uma cena de romance, só que dessa vez não é dos casais principais, mas é de um casal também principal, ou seja, vamos falar de um casal que a gente ama, de um casal que vocês já sabem que eu estou acostumado a falar nessa segunda temporada. Vamos falar de nosso querido Kurata e de nossa querida Hiro. Acredito que já concluindo, por conta de que foi uma cena muito importante do episódio que devemos ressaltar, a cena, digamos que do Kurata e da Hiro, juntos ali falando na sala deles, foi legal, porque querendo ou não, mostra um pouco da relação deles fora ali do clube, mas relacionado ao clube de Koto. A gente vê que como presidente e vice-presidente, eles ficam falando da peça, como eles estão indo, que o Koto tá evoluindo, o Mitsu também tá indo bem. Parece que o Kurata ainda critica um pouco a maneira com que ele mesmo faz, que parece um jeito sério, e daí ele já é cortado pela Hiro, que fala toda fofa, toda bonitinha, envergonhada, com sorriso vermelho, sorrindo, falando que tipo, sério, é legal, ele deve continuar com essa maneira, que é um estilo diferente, para que depois o segundo Koto haja com um jeito de alegria. Então ficou bem legal, porque ela tava tipo elogiando demais o Kurata, e o sorriso era tão sincero, tão puro, que o próprio tava começando a perceber e a ficar admirado, apaixonado por esse sorriso. E acontece que ela fala, você tá ouvindo? Kiteru, Kurata, e ela já ia começar tipo a bater nele. Então foi uma cena bonita, ele pede Gomen, Gomen, então já é aquela cena de casal. Sem dúvidas, o casal tá sendo criado, eles só não anunciaram ainda. Então, obviamente, eu iria falar, é um dos meus casais favoritos, tô falando que tá tão importante quanto Hozuki e Chika, e esse casal é o que mais pode acontecer, porque é um casal que não é o casal grande principal, mas é um outro casal principal, só que foi um casal que se desenvolveu ao redor do tempo, e é um casal que não vai ter, digamos que, tanto crescimento, porque se você for comparar a Hozuki e o Chika, eles ainda são do primeiro, ou seja, eles ainda vão ter uma longa caminhada juntos, e já você desenvolver o Kurata e a Hiro é uma maneira inteligente, afinal você dá mais fanservice e a gente vai curtir eles por pouco tempo, afinal eles já estão um ano a mais. De certa maneira, eu até acho justo eles terem um fanservice maior nesse momento, porque terá um momento que vai ter muito fanservice de Hozuki e de Chika, porque são o casal principal, mas aproveitar o Kurata e a Hiro é essencial, e é claro que eu iria destacar. Mas para todo caso, tendo falado dessa cena, a gente vê que Suzuka deu conselhos para todos, que eles devem tocar de um jeito mais suave, determinadas partes da peça, devem controlar, seguir o coração, ver a maneira como a peça manda. Então foi algo bem tipo do Suzuka, falando como eles devem usar a melodia, algo básico, e acontece que a gente vê que termina dele falando da Hozuki, que ela ainda está com receio de utilizar o mesmo impacto que ela teve na peça passada, e não há problema, que ela deve usar a parte boa, o bom proveito, ela não deve ficar longe daquele estilo dela, ela deve usar o modo que ela faz suave, só que com alguns momentos de impacto de como ela fazia, digamos que na antiga peça Tenkun, da maneira com que a nova fique com momentos suaves ao longo da peça inteira, só que tem impactos. Então foi bem legal, porque ela, digamos que fala Hai, como se já estivesse concordando que ela vai utilizar isso, então vai ser bem legal, porque que quando já foi mostrado a Hozuki tocando na primeira vez, já foi incrível, imagine agora que é uma peça levada mais num tom mais alegre, um tom mais suave, um tom mais calmo, então vai ser, eu acho que muito bonita essa parte quando acontecer, porque é daqui a alguns episódios, provavelmente. Mas para todo caso, acredito que falei tudo que eu queria, como eu disse, Mitsu provavelmente próxima temporada deve ter desenvolvimento, a gente vai descobrir isso nos próximos episódios, se ele tiver um foco, a gente fala, mas o foco ainda tá no Sunny, que é o foco do arco, então a gente vai ter que esperar. Mas então, se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono Oto Tamare? Para o próximo episódio de Kono Oto Tamare, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente a gente já sabe, ou ao menos a gente quer um fanservice gostoso. E pelo que mostrou, vai ter alguma cena muito fofa da Hozuki. Eu espero que tenha aí um fanservice bem levezinho ali do Chika da Hozuki. Não sei se isso vai acontecer. É o episódio que
da introdução das eliminatórias, mas não quer dizer que é o episódio que vai ser focado nas eliminatórias. Pode ser que mostre, digamos que como as outras Gakkous estão, como por exemplo lá a do Osuke, pode ser que mostre também a do Miu, pode ser que mostre a da outra que é fã da Hozuki. Então a gente não sabe ainda o que eles vão fazer. Pelo que a gente viu, realmente eles vão ter um foco. Só que será que eles já vão começar as eliminatórias? Seria interessante um fanservice também, e espero que tenha lágrimas, mas que sejam mais de alegria, não é mesmo? Mas para todo caso, próximo episódio, eliminatórias finalmente começam, e uma coisa eu tenho certeza, assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kono Ototomare. Mata, né?